E aí, pessoal? Hoje eu trouxe 10 causos do interior brasileiro, daqueles que o povo conta de pai para filho. Não esquece do joinha, se inscreve no canal e comenta de qual estado você está assistindo. Vamos aos causos. 1. A luz do bambuzal. Era uma época de seca braba, lá nas terras de Minas. Eu estava sozinho cuidando da propriedade do meu falecido pai, porque meus irmãos tinham ido todos para a cidade grande tentar a vida. Aquele ano a lavoura de milho não vingou, e o gado andava só osso por causa da pastagem seca. Num sábado de lua cheia, eu fui até o açude tentar pescar alguma coisa para melhorar o almoço de domingo. Já passava das 9 da noite quando decidi voltar, porque o sereno começou a cair pesado, e não tinha beliscado nenhuma traíra. Peguei o caminho que cortava o bambuzal, mesmo sabendo que o povo falava para não passar por lá depois do escurecer. Eu nunca dei ouvidos a essas conversas, sabe? Mas naquele dia, quando eu ia bem no meio do bambuzal, meu lampião apagou de repente, sem nenhuma brisa. Tentei acender de novo, mas parecia que o querosene tinha acabado, sendo que eu tinha enchido ele antes de sair. Foi aí que vi aquela luz azulada, pequena, do tamanho de um vagalume crescido, só que mais forte e sem piscar. Ela ficava lá, parada, uns 10 passos na minha frente. Pensei que fosse algum reflexo da lua nas folhas, mas aquela luz começou a se mover bem devagar, como se estivesse me chamando. Não sei bem o porquê, mas segui aquela luzinha. Ela me fez desviar do caminho principal e me levou por uma trilha que eu nem conhecia, sendo que nasci e me criei naquelas terras. Depois de uns 10 minutos andando, a luz sumiu na hora que eu saí do bambuzal. Quando olhei em volta, notei que tinha parado bem na frente de uma grota funda, que tinha se aberto com as chuvas fortes do mês passado. Se eu tivesse continuado pelo caminho normal, com certeza ia cair naquela grota no escuro, porque o caminho tinha cedido bem no meio. Naquele domingo, acendi uma vela para Nossa Senhora como agradecimento. Meu compadre Tonho disse que aquela luz só podia ser o espírito do meu pai me protegendo. Não sei, podem falar que foi coincidência, que eu estava perdido mesmo. Mas até hoje, quando passo no bambuzal à noite, acendo meu lampião e sigo meu caminho sem medo, porque sinto que tem alguém olhando por mim. 2. O cachorro preto. Sou tropeiro desde moço, já cruzei esse sertão de Goiás todo levando boiada. Lembro bem dessa história, porque foi no ano da grande estiagem, aquela que secou até o rio Paranaíba, deixando as pedras de fora. Tava voltando sozinho de um serviço em Catalão. Já era noitinha quando meu cavalo começou a mancar. Precisei desmontar e seguir a pé, puxando o animal pelas rédeas. Já tinha andado umas 2 léguas quando avistei uma tapera abandonada perto da estrada. Como o céu estava carregado e ameaçando chuva, decidi passar a noite ali. Mal tinha arrumado meu poncho para dormir quando apareceu um cachorro preto, magro, mas de porte grande. Não tinha coleira, mas parecia bem tratado para o bicho de uma região tão isolada. O animal ficou me olhando da porta, sem fazer barulho. Ofereci um pedaço de carne seca que eu levava na sacola, mas ele não quis, só ficou ali, me observando. Quando fui me deitar, o cachorro começou a uivar e a latir, indo até a porta e voltando, como se quisesse que eu o seguisse. Falei com ele que era tarde, que ia dormir, mas o bicho não sossegava. Não sei bem porquê, mas algo me fez levantar e seguir aquele cachorro. Ele saiu na frente, andando ligeiro, mas sempre olhando para trás para ver se eu estava acompanhando. Caminhamos uns 15 minutos estrada afora, quando o cachorro parou e começou a cavar o chão com as patas. Achei aquilo muito estranho. Quando me aproximei, ele se afastou. A lua saiu detrás das nuvens e iluminou o lugar. Foi aí que vi que eu estava na beira de um barranco que tinha desmoronado. Se tivesse continuado pela estrada na escuridão, com certeza teria caído lá embaixo com meu cavalo. Olhei em volta para agradecer ao cachorro, mas ele tinha sumido. Não vi para onde foi, não ouvi barulho de nada. Voltei para a tapera mais intrigado ainda. Na manhã seguinte, quando estava ajeitando minhas coisas para seguir viagem, encontrei um velho que passava por ali. Comentei sobre o cachorro preto e ele me olhou com os olhos arregalados. Me contou que há uns 15 anos, um tropeiro tinha morrido naquele mesmo barranco e que ele sempre andava com um cachorro preto que ficou conhecido na região por ficar no local do acidente por vários anos até morrer também. Às vezes penso que foi só coincidência, que era um cachorro perdido mesmo. Mas como é que ele sumiu tão de repente? E por que ele insistiu tanto em me tirar dali? São coisas que a gente não explica.
3. O assovio da mata. Trabalhei muitos anos como colhedor de látex, numa seringueira no Acre. Aquela mata tem seus mistérios que homem nenhum consegue explicar. E eu já vi muita coisa estranha por lá. Uma vez, estava fazendo a coleta bem cedo, ainda com o orvalho nos pés. Naquela região, a gente sempre trabalhava em dupla para se proteger de onça e de cobra. Mas naquele dia, meu companheiro Sebastião tinha ficado doente com febre. Acabei indo sozinho mesmo. Já tinha enchido quase metade do balde quando escutei um assovio diferente. Não era passarinho, nem macaco. Era um assovio comprido, como se alguém estivesse me chamando. Pensei que fosse algum outro seringueiro por perto e respondi com outro assovio, do jeito que a gente fazia para se comunicar. O assovio voltou mais forte, vindo de mais perto. Comecei a achar estranho, porque não tinha ninguém escalado para trabalhar naquela área além de mim e do Sebastião. Resolvi ir ver quem era. Segui na direção do som e quanto mais eu andava, mais o assovio parecia se afastar, mas sempre me chamando. Andei uns 20 minutos mata adentro, até perceber que tinha me afastado demais da trilha conhecida. Foi quando notei que estava perto de um barreiro, lugar onde a caça vai beber água. De repente, o assovio parou. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acontecido. Foi quando ouvi um barulho forte atrás de mim e virei rapidinho. Uma árvore enorme tinha caído exatamente no local onde eu estava fazendo a coleta de látex minutos antes. Se eu tivesse ficado lá, com certeza não estaria aqui para contar essa história. Voltei para o acampamento com o coração disparado e contei para o capataz. Ele ficou sério e me disse que eu tinha sido protegido pelo Curupira, o guardião da floresta. Outros seringueiros já tinham relatado o mesmo assovio misterioso em situações parecidas. Não sei se foi o Curupira mesmo ou se foi só o vento da mata pregando peça. Só sei que depois daquele dia, sempre que entro na mata sozinho, levo um pedaço de fumo como oferenda e nunca mais ouvi aquele assovio. Respeito é bom e eu conservo. 4. O retrato da parede. Herdei a fazenda do meu avô faz uns 15 anos. Era uma propriedade antiga, com uma casa grande de paredes grossas e janelas de madeira que rangiam quando o vento batia. Logo que me mudei, comecei a fazer algumas reformas, porque a casa estava precisando de cuidados depois de ficar tanto tempo fechada. No quarto principal, tinha um retrato na parede. Era a foto do meu bisavô, homem sério de bigode e olhar severo. A moldura era de madeira entalhada, trabalho bonito, coisa antiga. Quando fui tirar o quadro para pintar a parede, senti um peso estranho. Parecia que o quadro não queria sair dali. Minha esposa, que é dessas mulheres práticas, disse que era só a moldura que estava presa. Mas eu juro que senti como se alguém estivesse segurando o quadro pelo outro lado. Dei um puxão mais forte e consegui tirar. Coloquei no chão, encostado na parede do corredor, e continuei o serviço. Naquela mesma noite, acordei com barulho de coisa caindo. Quando acendi a luz, vi que todas as ferramentas que eu tinha deixado organizadas estavam espalhadas pelo chão. O mais estranho é que o retrato do meu bisavô tinha voltado para a parede, no mesmo lugar onde estava antes. Conferi se tinha pregado ele de volta, mas não tinha prego nenhum ali. Não comentei nada com minha esposa para não assustá-la. No dia seguinte, tirei o quadro de novo e coloquei no quarto de hóspedes. À noite, a mesma coisa, barulho e o quadro de volta na parede do quarto principal. Depois de 3 noites assim, resolvi deixar o quadro onde ele queria ficar. Continuei com a reforma, mas preservei aquela parede sem mexer em nada. A partir daquele dia, não ouvi mais barulhos estranhos durante a noite. Uns meses depois, meu tio veio visitar a fazenda e contou algo que eu não sabia. Meu bisavô tinha feito aquela casa com as próprias mãos e pediu, antes de morrer, que seu retrato nunca saísse daquela parede, porque dali ele poderia olhar pela janela e ver toda a propriedade que tanto amou em vida. Pode ser que tenha sido só coincidência ou o vento que derrubou as ferramentas. Ou pode ser que meu bisavô ainda esteja cuidando da propriedade, garantindo que seu último desejo seja respeitado. De qualquer forma, o retrato continua lá, intocado, e a fazenda vai muito bem. Graças a Deus. 5. A promessa do peão. Fui peão de rodeio por muitos anos. Percorri esse Brasil todo montando em boi bravo. A vida não era fácil,
mas era o que eu sabia fazer de melhor. Em 1998, estava participando de um rodeio grande em Barretos, quando conheci o Zeca, um peão mais velho que virou meu amigo. Zeca era daqueles homens de palavra, tipo antigo. Numa das noites após as montarias, a gente estava tomando uma cachaça e conversando sobre a vida. Ele me contou que tinha feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Se ganhasse o rodeio daquele ano, iria a pé até a Basílica para agradecer. Eu achei exagero, porque de Barretos até Aparecida do Norte é uma distância danada. Na final do rodeio, Zeca montou num touro chamado Trovão, um dos mais difíceis do circuito. Ninguém apostava nele, porque já estava com quase 40 anos, idade em que a maioria dos peões já pendurou as esporas. Mas ele fez uma montaria perfeita, ficou os 8 segundos em cima do bicho e ganhou o prêmio principal. Uma semana depois, ele partiu para cumprir a promessa. Me convidou para ir junto, mas eu tinha compromisso em outro rodeio. Nos despedimos e ele seguiu viagem, com uma mochila nas costas e a medalha de campeão no peito. Uns 15 dias depois, recebi a notícia de que o Zeca tinha morrido no caminho. Um caminhão desgovernado invadiu o acostamento onde ele andava. Fiquei arrasado e me culpei por não ter ido com ele. No ano seguinte, voltei para Barretos e decidi que ia cumprir a promessa que meu amigo não conseguiu terminar. Sem avisar ninguém, comecei a caminhar rumo à Aparecida. Levei a medalha dele comigo. No terceiro dia de caminhada, já estava com os pés bem machucados e pensando em desistir. Parei num posto de gasolina para descansar e tomar um café. O lugar estava vazio, só tinha um homem tomando café no balcão. Quando olhei melhor, quase caí para trás. Era igualzinho ao Zeca. Mesmo jeito, mesmo sorriso de canto de boca. O homem veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse que eu não devia desistir, que faltava pouco. Depois saiu, entrou num caminhão estacionado e foi embora. Perguntei para o frentista quem era aquele homem, e ele respondeu que não tinha visto ninguém além de mim no balcão. Com o coração disparado, segui viagem com forças renovadas. Cheguei em Aparecida 3 dias depois e entreguei a medalha na igreja, como o Zeca queria. Não sei se foi cansaço ou imaginação o que vi naquele posto de gasolina, mas uma coisa eu sei. Promessa é coisa séria, e às vezes a gente recebe uma forcinha do além para conseguir cumprir. 6. A viola do meu pai. Meu pai era violeiro de mão cheia, daqueles que quando pegava na viola fazia ela chorar. Ele costumava tocar todas as noites depois do jantar, sentado na varanda da nossa casa. A viola dele era especial, feita de madeira de jacarandá por um luthier famoso de Recife. Quando meu pai faleceu, de repente, de um ataque do coração, minha mãe guardou a viola dele no quarto, dentro de um baú. Disse que não suportava ver o instrumento e lembrar que nunca mais ouviria meu pai tocando. 3 meses depois da morte dele, comecei a ouvir um som de viola vindo da varanda, sempre por volta das 9 da noite, hora em que meu pai costumava tocar. No início, achei que fosse impressão minha, ou talvez algum vizinho tocando por perto. Mas o som era idêntico ao toque do meu pai. Até as músicas eram as mesmas que ele gostava. Numa dessas noites, tomei coragem e fui até a varanda ver o que era. Não tinha ninguém lá, mas o som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Voltei para dentro, com o coração disparado, e fui direto verificar o baú no quarto da minha mãe. A viola estava lá, guardada, coberta com um pano. Comentei com minha mãe sobre o que estava acontecendo, mas ela disse que não ouvia nada. Pensei que pudesse estar ficando louco de tanta saudade. Até que um dia, meu tio veio nos visitar e também ouviu o som. Ficou pálido e disse que reconhecia o jeito do meu pai tocar. Naquela noite, depois que todos foram dormir, peguei a viola do baú e levei para a varanda. Deixei ela lá, apoiada na cadeira de balanço onde meu pai costumava sentar. Falei em voz alta que entendia que ele sentia falta de tocar e que a viola estava ali para ele sempre que quisesse. A partir daquele dia, comecei a deixar a viola na varanda todas as noites. O estranho é que ela nunca pegou sereno, nunca molhou quando chovia, mesmo ficando lá fora. E de vez em quando, não era sempre, dava para ouvir um acorde ou outro, bem baixinho, como se alguém estivesse afinando as cordas. Minha mãe começou a se acostumar com a ideia. Dizia que era o jeito do meu pai dizer que estava bem e que continuava por perto.
Com o tempo, os sons foram ficando mais raros, até que pararam completamente depois de um ano. A viola continua lá na varanda até hoje. Às vezes, quando a noite está muito silenciosa e o vento bate de um jeito especial, acho que ouço uma nota ou outra. Mas pode ser só o vento mesmo, ou pode ser que meu pai tenha finalmente encontrado paz. A encruzilhada. Trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Já cortei esse Brasil de ponta a ponta várias vezes. Tem muita história de estrada que a gente ouve, mas essa que vou contar aconteceu comigo mesmo. Era uma sexta-feira, dia 13, e eu estava voltando de uma entrega em Cuiabá, indo em direção a Campo Grande. Já passava da meia-noite quando cheguei numa encruzilhada que não estava no meu mapa. Achei estranho, porque conheço bem aquela rota e nunca tinha visto aquele cruzamento antes. Como estava muito cansado e a noite estava escura, resolvi parar um pouco ali mesmo. Encostei o caminhão no acostamento, comi um lanche que levava na bolsa e cochilei por uns 20 minutos. Quando acordei, vi um homem parado ao lado do meu caminhão. Era um senhor de idade, usando um chapéu de palha e roupas simples de trabalhador rural. Achei estranho encontrar alguém àquela hora, naquele lugar deserto. Abaixei o vidro e perguntei se precisava de ajuda. O velho me disse que estava indo para uma fazenda ali perto e perguntou se eu poderia dar uma carona. Normalmente não dou carona para ninguém, mas algo naquele senhor me passou confiança. Ele subiu no caminhão e me indicou uma estrada de terra que saía da encruzilhada. Enquanto dirigia, tentei puxar assunto, mas o velho respondia com poucas palavras. Perguntei seu nome e ele disse que chamava Januário. Disse que conhecia aquela região como a palma da mão, que tinha trabalhado a vida toda por ali. Depois de uns 10 minutos na estrada de terra, ele pediu para parar. Disse que dali seguiria a pé. Antes de descer, olhou bem nos meus olhos e me disse que eu deveria voltar para a rodovia principal e seguir direto, sem parar até a próxima cidade. Achei o conselho estranho, mas agradeci. Quando voltei à encruzilhada, decidi seguir o conselho do velho e retomei a viagem sem descansar mais. Uns 50 quilômetros adiante, vi vários caminhões parados e luzes de ambulância e polícia. Quando me aproximei, fiquei sabendo que tinha acontecido um assalto a caminhoneiros naquele trecho. 2 motoristas tinham sido baleados. Na semana seguinte, quando passei de novo por aquela região, durante o dia, procurei a tal encruzilhada para entender melhor o que tinha acontecido. O estranho é que não encontrei nenhum cruzamento parecido. Perguntei para outros caminhoneiros e ninguém conhecia uma encruzilhada naquele ponto da estrada. Uns meses depois, conversando com um colega mais velho numa parada de caminhão, contei essa história. Ele ficou sério e me perguntou o nome do velho que tinha me dado a carona. Quando falei que era Januário, ele tirou uma revista antiga do porta-luvas e me mostrou uma reportagem. Era sobre um caminhoneiro chamado Januário, que tinha sido assassinado naquela mesma rodovia, 20 anos antes. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Só sei que alguém ou alguma coisa me impediu de estar no lugar errado na hora errada. Agora, sempre que passo por aquela região, diminuo a velocidade e agradeço ao velho Januário, esteja ele onde estiver. 8. A Árvore da Promessa. Nasci e me criei numa cidadezinha do interior de Pernambuco. Desde pequeno, trabalhava na roça com meu pai, plantando mandioca e milho. Nossa vida era simples, mas nunca faltou comida na mesa. Quando completei 18 anos, meu pai ficou muito doente. Os médicos da cidade não conseguiam descobrir o que ele tinha. Cada dia que passava, ele ficava mais fraco. Foi quando minha avó, que era benzedeira respeitada na região, me contou sobre uma árvore sagrada que ficava no alto da serra. Segundo ela, quem fizesse uma promessa debaixo daquela árvore, com fé verdadeira, seria atendido. Sem contar para ninguém, saí de madrugada e subi a serra. Levei quase o dia todo para chegar lá em cima. Quando finalmente encontrei a árvore, já estava anoitecendo. Era uma gameleira enorme, com raízes que saíam da terra como se fossem braços. Embaixo dela, havia várias fitinhas coloridas amarradas nos galhos mais baixos, sinal de que outras pessoas já tinham estado ali. Ajoelhei debaixo da árvore e fiz minha promessa. Se meu pai sarasse, eu voltaria todos os anos naquele mesmo dia para agradecer e nunca cortaria uma árvore na minha vida. Quando terminei de falar,
senti um vento forte que balançou os galhos, mesmo não tendo brisa nenhuma naquela noite abafada. Voltei para casa exausto e dormi. No dia seguinte, meu pai estava sentado na mesa tomando café, coisa que não fazia há semanas. Em poucos dias, voltou a trabalhar na roça como se nunca tivesse adoecido. Os médicos não souberam explicar a recuperação repentina. Cumpri minha promessa por vários anos, subindo a serra na data combinada. Depois, me mudei para o Paraná, onde consegui um bom emprego numa madeireira. Ironicamente, meu trabalho era justamente derrubar árvores para a extração de madeira. Aos poucos, fui esquecendo da promessa. 5 anos depois, tive um acidente grave no trabalho. Uma árvore que estava sendo cortada caiu na direção errada e me acertou. Fiquei internado por meses, entre a vida e a morte. Numa das noites no hospital, sonhei com a gameleira. No sonho, ela me perguntava por que eu tinha quebrado minha promessa. Assim que me recuperei o suficiente para viajar, voltei para Pernambuco e subi a serra novamente. Queria pedir perdão. Quando cheguei ao local onde deveria estar a árvore, tive uma surpresa. A gameleira tinha sido cortada. No lugar, só havia um toco enorme. Sentei ali e chorei como criança. De repente, notei que do toco cortado nascia um broto verde, pequeno mas forte. Ao lado dele, havia uma placa de madeira com o meu nome completo entalhado. Não havia ninguém morando num raio de quilômetros dali para ter colocado aquela placa. Voltei para o Paraná, pedi demissão da madeireira e comecei a trabalhar com reflorestamento. Hoje tenho um viveiro de mudas nativas e já plantei mais árvores do que jamais cortei. Todo ano, volto à serra para ver como está o broto da gameleira, que já cresceu e se tornou uma árvore jovem e saudável. As pessoas podem dizer que foi coincidência, que eu me senti culpado e por isso mudei de vida. Mas como explicar a placa com meu nome? Algumas coisas a gente só entende com o coração. 9. O relógio parado. Minha avó morava numa casa antiga no interior de Minas, daquelas com assoalho de madeira que range quando a gente pisa. Ela tinha um relógio de parede que pertenceu ao meu avô, um relógio grande de pêndulo, com caixa de madeira escura. Quando meu avô morreu, o relógio parou exatamente na hora do falecimento dele. 3h27 da madrugada. Minha avó nunca quis consertar o relógio. Dizia que era a lembrança do último momento do meu avô nessa terra. Todo mundo respeitava, e o relógio ficou ali, parado, por mais de 15 anos. Quando minha avó completou 80 anos, fui passar uma temporada com ela. A casa estava precisando de alguns reparos, e como sou o neto mais velho, me ofereci para ajudar. Numa tarde, enquanto ela cochilava, resolvi limpar o relógio que estava cheio de poeira. Tirei a caixa de vidro da frente e comecei a limpar os ponteiros e o mostrador. Sem querer, toquei no pêndulo e ele começou a se movimentar. Tentei parar, mas não consegui. Para minha surpresa, o relógio voltou a funcionar. Fiquei preocupado. Não sabia como minha avó reagiria ao ver aquilo. Pensei em parar o relógio na mesma hora de antes, mas achei que seria melhor contar a verdade. Quando minha avó acordou e viu o relógio funcionando, ficou pálida. Comecei a me explicar, mas ela me interrompeu com um gesto. Ficou olhando para o relógio por um longo tempo, sem dizer nada. Depois, me chamou para sentar ao lado dela e contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Antes de morrer, meu avô fez minha avó prometer que não mexeria no relógio, até que fosse a hora certa. Ela nunca entendeu o que ele quis dizer com isso, mas manteve a promessa. Naquela mesma noite, o telefone tocou. Era uma chamada de longa distância do Canadá. Uma mulher perguntou se estava falando com a família do Antônio. Esse era o nome do meu avô. Quando minha avó confirmou, a mulher se identificou como filha do meu avô, fruto de um relacionamento que ele teve antes de conhecer minha avó, durante a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha passado anos procurando pelo pai e finalmente nos encontrou. Estava planejando uma viagem ao Brasil para conhecer a família. Minha avó, ao invés de ficar chateada com a revelação, ficou feliz por conhecer uma parte do meu avô que ela não conhecia. A moça veio nos visitar 3 meses depois e trouxe fotos e cartas que meu avô tinha enviado para a mãe dela. O mais estranho de tudo é que no dia em que o relógio voltou a funcionar, era aniversário dessa filha desconhecida do meu avô. E a hora em que o relógio voltou a funcionar? Exatamente 3h27. Minha avó dizia que o relógio esperou o momento certo para voltar a marcar o tempo, como se meu avô soubesse que sua filha eventualmente nos encontraria. Depois disso, ela nunca mais deixou o relógio parar.
Quando ela faleceu, anos depois, deixou o relógio para mim. Ele continua funcionando até hoje, marcando o tempo sem nunca atrasar ou adiantar 1 minuto sequer. 10. A garrafa encantada. Tenho um pequeno sítio na beira do Rio São Francisco, onde planto um pouco de tudo: mandioca, milho, feijão. Não é muito grande, mas dá para viver com conforto. Uma das coisas que mais gosto de fazer é pescar no rio ao entardecer, quando o sol começa a se pôr atrás das montanhas. Numa dessas pescarias, notei algo brilhando na água rasa perto da margem. Pensei que fosse um pedaço de vidro ou uma lata. Quando peguei, vi que era uma garrafa antiga, dessas de bebida, mas feita de um vidro grosso, verde escuro, com um rótulo já apagado pelo tempo. Estava lacrada com uma rolha e parecia ter algo dentro. Levei a garrafa para casa, curioso para ver o que tinha dentro. Tentei abrir, mas a rolha estava muito presa. Depois de várias tentativas, consegui remover a rolha. Para minha surpresa, dentro da garrafa havia um pedaço de papel dobrado, ainda conservado, protegido da água. Desdobrei o papel com cuidado para não rasgar. Era uma carta, escrita à mão com uma caligrafia bonita e antiga. A carta era de um homem chamado José para sua amada Maria. Ele contava que estava partindo para a guerra, parecia ser a Guerra do Paraguai, e que, se não voltasse, queria que ela soubesse que o amor dele por ela seria eterno. No final da carta, ele descrevia um local onde tinha enterrado algumas moedas de ouro, para que ela pudesse usar caso precisasse. A descrição do local me pareceu familiar. Era um pé de jatobá, próximo a uma pedra grande em formato de tartaruga. Eu conhecia esse lugar. Ficava a uns 2 quilômetros do meu sítio, perto de uma curva do rio. A carta tinha mais de 150 anos, mas o jatobá ainda estava lá, enorme e imponente. Não contei a ninguém sobre a carta. No dia seguinte, peguei uma pá e fui até o local. Cavei ao redor da raiz do jatobá, do lado que dava para a tal pedra em formato de tartaruga. Depois de uns 20 minutos cavando, a pá bateu em algo duro. Era uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um livro, quase toda deteriorada pelo tempo. Abri a caixa com cuidado e, para minha surpresa, havia dentro dela algumas moedas antigas, que pareciam ser de ouro mesmo. Também tinha um medalhão com a foto de uma moça jovem, que imaginei ser a tal Maria, e um terço de madeira escura. Fiquei sem saber o que fazer com aquilo. Afinal, se a carta tinha mais de 150 anos, provavelmente tanto José quanto Maria já tinham falecido há muito tempo. Decidi pesquisar na igreja da cidade, onde mantinham registros antigos, para tentar descobrir quem eram essas pessoas. O padre me mostrou livros de batismo e casamento daquela época. Descobri que José tinha de fato partido para a Guerra do Paraguai e nunca mais voltou. Maria esperou por ele por 10 anos e depois se casou com outro homem, tendo vários filhos. Morreu idosa, respeitada na comunidade. O mais surpreendente foi descobrir que uma das bisnetas de Maria ainda vivia na região, uma senhora de quase 90 anos. Resolvi visitá-la e levar os objetos que tinha encontrado. Quando mostrei o medalhão para a senhora, ela caiu no choro. Contou que sua bisavó Maria falava muito de seu primeiro amor, um rapaz chamado José, que partiu para a guerra. Até o último dia de vida, Maria manteve a esperança de que ele pudesse voltar, ou que, pelo menos, alguém trouxesse notícias dele. Deixei as moedas e o medalhão com a bisneta de Maria. Ela ficou muito agradecida e disse que finalmente poderia ter um pedaço da história de sua família que parecia perdida. O que nunca entendi foi como aquela garrafa apareceu justo no dia em que eu estava pescando, depois de tanto tempo no fundo do rio. Às vezes penso que foi o próprio José quem fez a garrafa aparecer, para que eu pudesse completar a história que ficou interrompida com a guerra. Dizem que amor verdadeiro não conhece tempo nem distância. Talvez seja verdade mesmo.